Se você acompanha o UFC, principalmente o cenário nacional, provavelmente já ouviu falar desses nomes circulando pelas redes sociais nas últimas 24 horas. Charles do Bronx e Diego Lopes. Não existe absolutamente nada oficial, mas nem o UFC e nem seus empresários dos atletas, nem Dana White confirmaram uma vírgula sequer. Mas os indícios que apareceram simultaneamente ontem são fortes e o suficiente para acender o sinal amarelo, ou melhor, o sinal verde, que essa luta pode estar sendo arquitetada nos bastidores para acontecer em outubro. E o mais interessante de tudo isso é que está sendo amarrado possivelmente um retorno do UFC ao solo brasileiro. Fica comigo que eu vou te mostrar cada peça desse quebra-cabeça. Imagina se nós temos essa luta de verdade pronta para acontecer agora em outubro. Seria algo espetacular e eu acredito que talvez estaria em jogo, o cinturão do BMF. Aliás, entre os dois maiores BMFs dessa divisão, com toda certeza. Tanto da divisão do peso leve, quanto da divisão do peso pena. Caras extraordinários como esses dois, dariam um lutaço. O que você acha disso? Vamos por ordem cronológica. Porque foi exatamente assim que a informação surgiu e viralizou nas redes sociais, nos fãs de MMA. Diego Lopes, o Franjinha, vem de uma sequência de resultados que deixou uma espécie de encruzilhada para ele na divisão dos penas. Depois de cair 2 vezes para o atual campeão Alexander Volkanovski, a mais recente delas em janeiro deste verão, a decisão unânime no UFC 325, o mexicano de coração brasileiro de nascença entendeu, segundo ele mesmo, que já vinha sinalizando que dificilmente teria uma nova chance pelo cinturão da categoria dos penas. E é aqui que a coisa engrena, sabe? Porque Diego Lopes publicou nessa terça-feira uma foto ao lado de Hunter Campbell. Para quem não acompanha o UFC tão de perto nos bastidores, Campbell é o chefe business do UFC, o CBO do UFC, na verdade. Praticamente o homem que senta na mesa e costura as lutas dentro da organização. É ele quem trata os contratos, define os adversários e, na prática, é uma das poucas pessoas no mundo que pode confirmar ou negar uma super luta antes mesmo dela vazar para a imprensa. De acordo com uma foto de Diego Lopes, em uma mesa sentado com o Hunter Campbell, talvez Diego Lopes está indo para a categoria de 70 quilos. Pelo menos foi isso que ele postou. Agora vem a parte que fez a internet do MMA pegar fogo. No mesmíssimo dia, terça-feira, Charles do Bronx publicou um story no Instagram. Na imagem ele aparece dentro de uma sauna, suado, claramente voltando à rotina de treinos. E na legenda foi curta, direta, mas carregada de simbolismos. As férias acabaram. Para quem não está por dentro do que vem acontecendo na vida de Charles, faz pouco mais de uma semana que o brasileiro perdeu um dos seus grandes amigos e companheiros na equipe da Chutebox Diego Lima, o lutador Alain Puruoso Nascimento, de apenas 34 anos, que sofreu um infarto enquanto dormia e não resistiu. Puruoso foi corner de Charles em momentos importantes da carreira, inclusive esteve ao lado dele na conquista do cinturão BMF contra Max Holloway, ajudando até no corte de peso. A morte precoce do amigo deixou Charles visivelmente abalado. Ele chegou a declarar publicamente que estava com dificuldade até de treinar, de encarar a rotina, de pensar em subir no octógono sabendo que o amigo não estaria mais lá para comemorar junto com ele. Ou seja, as férias acabaram, não é só sobre voltar à academia, é sobre voltar, virar a chave e depois de 7 dias de luto profundo, é o Charles dizendo à sua maneira que está pronto para voltar a trabalhar. E o timing dessa publicação, no mesmíssimo dia que Diego Lopes anunciou a subida de categoria e conversa com o homem que fecha as lutas do UFC, não passou despercebido por ninguém que acompanha o esporte de perto. Foi rápido, em questão de horas, veículos especializados como o Superlutas já estavam noticiando que os 2 posts somados sinalizariam uma luta marcada entre os 2 brasileiros. Coincidência? Talvez, mas no mundo do MMA esse tipo de coincidência sincronizada raramente é acidental. Os atletas sabem exatamente o que estão fazendo quando publicam esse tipo de conteúdo. E é assim que se cria expectativa, se testa a reação do público e muitas vezes se prepara um terreno para um anúncio oficial que vem logo depois. E olha, se você acha que essa história começou agora, com essas 2 postagens, deixa eu te contar que não. Esse assunto já vem sendo debatido nos bastidores do UFC há pelo menos alguns meses. E cada capítulo novo só reforça que existe interesse real dos 2 lados. Lá em junho, antes de enfrentar Steve Garcia no UFC Casa Branca, aquele evento histórico realizado na residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Diego Lopes já havia sido perguntado sobre uma possível mudança para os leves e sobre a chance de lutar e encarar Charles pelo cinturão do BMF. Na época, ele disse que sim,
que aceitaria a luta e chegou a declarar que o seu estilo agressivo, cheio de finalizações, tem a cara do BMF. Na declaração, no entanto, foi mal interpretado por parte da mídia como um desafio direto e Diego precisou vir a público esclarecer que não estava cutucando Charles, estava apenas respondendo uma pergunta hipotética dos jornalistas. Depois, no início de julho, veio outro sinal. Diego Lopes publicou um stories de vídeo assistindo uma luta antiga de Charles do Bronx, usando emojis e olhinhos na legenda. Aquele gesto clássico foi de quem está de olho em alguma coisa, mas não quer confirmar nada abertamente. Foi mais um tijolo na construção dessa expectativa. E não podemos esquecer que o próprio Charles, em maio, durante a entrevista na Paramount Plus, na transmissão do UFC 328, ele soltou a bomba que muita gente talvez nem tenha reparado direito na época. Revelou que estava ouvindo rumores bastidores sobre um possível evento do UFC em São Paulo em outubro, e que se precisasse dele para lotar a casa de novo, referência direta ao sucesso de bilheteria do UFC Rio de 2025, onde ele finalizou Matheus Gamrot na arena lotada, estaria à disposição. Vale lembrar, o UFC vem trabalhando, segundo apurações da imprensa especializada, com o plano de realizar 2 eventos do Brasil em 2026, um card numerado e um Fight Night. Nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília estão na disputa pela sede. E São Paulo desponta como a forte favorita, já que a capital paulistana foi um dos mercados mais tradicionais do UFC na América Latina antes da pandemia, chegando a sediar eventos anualmente. Junta todos esses pontos, Charles falando em outubro, em São Paulo, disposto a lutar. Diego Lopes subindo de categoria e se aproximando do homem que fecha os cards. E essas 2 publicações sincronizadas de ontem. Não é loucura nenhuma imaginar que o UFC pode estar mesmo desenhando esse confronto para ser a atração principal de um card brasileiro na terra natal de ambos os lutadores. Vamos ser diretos. Do ponto de vista comercial, essa luta é um apelo gigantesco. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, os 2 são brasileiros, embora Diego Lopes carregue oficialmente a bandeira mexicana em suas lutas, ele nasceu em Manaus e tem raízes profundas no Brasil, o que só aumenta o interesse do público nacional num confronto desse tipo. Segundo, os 2 têm estilos vistosos agressivos, cheios de finalizações e nocautes. Exatamente o tipo de combate que gruda a audiência até o fim. Terceiro, existe uma narrativa do cinturão BMF, que Charles carrega atualmente, após vencer Max Holloway em março e que Diego Lopes já declarou publicamente que gostaria de disputar. E tem um quarto ponto, talvez o mais importante para o UFC como empresa, a bilheteria. O card do UFC Rio 2025, com Charles como headliner, esgotou os ingressos em horas depois de abrir a venda. O evento em São Paulo, com Charles do Bronx e Diego Lopes na luta principal, tem tudo para repetir ou até superar esse resultado. Do ponto de vista esportivo, também faz sentido dentro do ranking. Charles do Bronx segue como um dos nomes mais relevantes da divisão dos leves, sendo o maior finalizador da história do UFC, recordista de bônus e de vitórias por finalização na organização. Diego Lopes subindo de categoria, depois de uma sequência de bons resultados nos penas, com destaque para o nocaute impressionante que aplicou em Jean Silva, chega como um novato empolgante e perigoso na divisão, o tipo de adversário que qualquer nome estabelecido nos leves prefere evitar. Na minha opinião, essa luta pode até ir para decisão. É claro que os 2 lutadores são extraordinários, e tanto no poder de nocaute quanto no poder de finalização. Os 2 têm um jiu-jitsu afiado, os 2 estão vindo do peso pena, Charles também veio do peso pena. E os 2 são muito parecidos nisso. Não sei como você enxerga Brasil contra Brasil ou Brasil contra México, eu acredito que essa luta iria para a decisão, mesmo com esse poder de nocaute, de finalização que os 2 têm. Acredito que isso se anularia na luta e talvez teríamos uma decisão, mas uma decisão com uma luta muito emocionante, com certeza. Agora, pé no chão. É importante dizer, com todas as letras, que até o momento dessa publicação não existe nenhuma confirmação oficial do UFC, da promoção ou dos empresários dos atletas sobre essa luta. Tudo o que temos são indícios fortíssimos, movimentações coordenadas nas redes sociais e um histórico de declarações que apontam na mesma direção. Também é preciso considerar um detalhe técnico importante. Diego Lopes precisa, de fato, confirmar essa transição de categoria. Subir de peso não é só uma decisão trivial no MMA. Envolve reorganizar toda a preparação física, corte de peso e estratégia de luta. E o UFC historicamente costuma testar atletas que sobem de divisão contra nomes do meio ou do topo do ranking antes de oferecer logo de cara uma luta de tamanho e de apelo comercial.
Ainda assim, não seria a primeira vez que a organização opta por entregar já a super luta direto, justamente pelo fator bilheteria e pela força da narrativa. Do lado de Charles, a situação emocional também precisa ser respeitada. Ele mesmo declarou na semana passada que estava com dificuldade de treinar e de se preparar para a luta por conta do luto. O story da sauna com "as férias acabaram" é um indício animador de que ele está retomando a rotina, mas é natural que o UFC e o próprio atleta queiram ter clareza sobre o momento ideal para anunciar e confirmar a data. Se esse confronto sair do papel, meus amigos, preparem a pipoca, porque Charles do Bronx é o sinônimo de guerra. 37 vitórias, sendo 22 delas por finalizações, um recorde absoluto na história do UFC, e um estilo que mistura um jiu-jitsu de altíssimo nível com uma disposição vulcânica para trocar em pé. Diego Lopes, por sua vez, é um faixa preta extremamente ofensivo, com boas mãos, pressão constante e um histórico que sempre entrega entretenimento dentro ou fora do octógono. O próprio Diego analisou publicamente e enxerga que esse duelo destacou os dois como que tem jiu-jitsu de classe alta e que, se essa luta ficar em pé, vai ser divertida. Se for pro chão, também. Ou seja, dificilmente teríamos uma luta cautelosa aqui. A tendência é de intercâmbio, perigo constante e de que existe uma chance real de terminar antes do tempo regulamentar. Não dá para ignorar o componente emocional dessa luta, que carrega pelo parte do Charles. Caso se confirme o card em São Paulo em outubro, seria o primeiro grande evento na casa depois da perda do Puro Osso. É possivelmente carregando junto uma homenagem de amigos dentro do octógono que ele vai ter. Algo que historicamente costuma render momentos emocionantes e ainda mais engajamento do público em torno da luta. Então é isso, galera. Recapitulando rapidinho tudo para fechar com chave de ouro, Diego Lopes anunciou a subida para os leves, com uma foto ao lado do Hunter Campbell, o executivo que fecha as lutas do UFC. No mesmo dia, Charles também publicou um story de volta aos treinos, dizendo que as férias acabaram, encerrando um período de luta pela morte do amigo e companheiro de equipe Alain Puro Osso. Some isso tudo os confirmados pelo próprio Charles em maio, um possível evento do UFC em São Paulo em outubro, e você tem todos os ingredientes para uma super luta brasileira mais esperada dos últimos tempos. Nada está confirmado ainda, mas os sinais estão todos ali, praticamente gritando. E se o UFC realmente estiver arquitetando tudo isso em outubro, em solo brasileiro, essa pode ser uma das lutas mais emocionantes e comercialmente explosivas do ano. E você, o que acha? Por favor, clique no like, se inscreva nesse canal para não perder mais nenhuma notícia do UFC. Tamo junto!